Ganhei um livro de presente que trata de uma breve história do mundo. Olha, impressionante como a nossa história é marcada por guerras. E povinho para brigar como nós, terráqueos, eu acho que não existe nenhum outro planeta, se é que existe vida em outros planetas. Mas supondo que exista, eu não sei se eles seriam mais brigões do que nós. Então, assim, lendo o livro é muito interessante, claro, e a história do mundo é muito interessante. Mas, assim, a Índia, a China, a Macedônia, Roma, foram grandes lugares de grandes embates e grandes lutas. Mas eu já estou indo lá para frente. Lá na era do gelo, onde tudo começa, os nossos ancestrais já brigavam muito entre si, os homens das cavernas brigavam muito entre si, no Antigo Egito, na Mesopotâmia, lá atrás, eu estou indo lá atrás, na Grécia Antiga, na Pérsia, na Babilônia, é impressionante. Aí tem os povos, né? Brigões que só eles, os hunos, os godos, os visigodos, os nórdicos, os saxões, os vikings. A gente até hoje tem filmes que retratam os vikings, sempre muito brigões, né? Aquele Oriente dos árabes e dos turcos, mas brigavam muito, mas o Ocidente também, da Inglaterra, da França, da Espanha, eles eram muito brigões. Então, é assim, a nossa história é marcada por guerras. A Guerra dos 100 anos, a Guerra dos 30 anos, a Guerra dos 7 anos, e tome tempo para medir a guerra leva tempo, não é? Hitler, Napoleão, Bush, Putin, gente, quando você pensa que a gente tomou vergonha na cara como humanidade, não é que um sujeito inventa de colocar uma guerra por aí, uma guerra que já tem alguns meses que ela está acontecendo. Será também uma guerra de 7 anos, de 100 anos, sei lá, essa loucura que é a guerra, não é? Os russos, os americanos, e vão gostar de guerra assim, pá. E não é só, eu estou falando das guerras e guerras, porque tem sido a história do nosso mundo, mas fora elas tem os combates, tem as rebeliões, tem as revoltas, tem as intentonas, não é? Que são essas mais localizadas, as guerrilhas, e por aí vai, né? E como se não bastasse agora nas redes sociais, tem também uma guerra instalada, né? Onde se você mexeu no ponto aqui A, você afeta Z, e mexeu em Z, você afeta A, essa coisa bem polarizada. O problema dos polos é esse, não é? Que você não se aproxima, a distância é muito grande. E essa distância é tão grande que você não escuta o outro lado direito, porque está muito distante. E ele também não te escuta porque ele está muito distante. Então não há diálogo, não há conversa nos polos, não é? Quando as coisas estão mais próximas, ainda que elas se oponham, há condições de conversa e diálogo, mas quando elas estão distantes, você perde qualquer capacidade de escuta, qualquer vontade de aproximação e assim por diante. E o que precisa é exatamente isso, que nós nos aproximemos, que aí a gente vai ver que o fantasma não é tão grande como a gente imagina, não é? E que às vezes o outro lado tem boas razões para pensar como pensa, né? Esse é um exercício que a gente precisaria praticar. Bom, vendo essa história essa história do mundo, né, que eu estou retratando aqui por parte de um livro que eu ganhei ali, me lembra uma frase do Milor Fernandes, o grande Milor Fernandes, que disse que o homem é um macaco que não deu certo. Eu não gostaria de acreditar nisso, né? Eu sei que o Milor é genial, de muita sabedoria, mas eu não queria. Porque para pensar o seguinte, por que nós continuamos existindo? Nós estamos de pé ainda como humanidade, não é? A nossa espécie podia ter se transformado em mingau,
podia ter desaparecido da face da Terra. Não é como outras espécies desapareceram, foram extintas, também a espécie humana podia ter desaparecido. E sabe por que não? E aí é que é o interessante da conversa. Porque nós desenvolvemos o cuidado, a compaixão, a solidariedade, a empatia e o altruísmo. Nós somos dotados dessas qualidades humanas e são essas qualidades humanas que nos mantêm vivos e de pé e continuamos procriando e gerando descendentes. Eu visitei tempos atrás o Vietnã. Eu fui conhecer o Vietnã. Aliás, eu fui conhecer aquele pedaço chamado Indochina, né, que inclui a Tailândia, o Camboja, a Laos, né, e a Birmânia. Aqueles países, junto com o Vietnã, compõem a Indochina, que era um lugar onde a França, eram colônias francesas, né? Indochina porque mistura boa parte da cultura da Índia com parte da cultura da China. E todos sabem que lá teve também, não é, uma guerra aí um pouquinho mais próxima, não é? Alguns de nós ainda se lembra, quem for aí da minha idade, mas ou pelo menos ouviu falar da Guerra do Vietnã, não é? Que os Estados Unidos então invadiram o Vietnã e foi uma guerra meio de Davi versus Golias, porque os Estados Unidos eram a maior potência militar da época contra um paizinho. Vai lá ver lá no Globo, você vê que Vietnã é uma tripinha, não é? Contra um paizinho sem nenhum recurso para combater, e mesmo assim combateram e venceram, né? Então isso também é curioso. Mas era impossível acreditar, depois do massacre, né? Depois de tantas mortes dos dois lados, mas principalmente lá no Vietnã, é impossível acreditar que esses dois povos, que uns conseguiriam ainda olhar para a cara do outro, não é? Que os vietnamitas ainda seriam capazes de aceitar os americanos como bons anfitriões, né? Recebê-los bem no seu país. Pois bem, saiba que depois dos franceses, quem mais visita o Vietnã são os norte-americanos, são os que mais vão lá visitar. E sabe por que eles vão visitar? Porque eles querem encontrar os rastros que familiares, ou seja, ex-combatentes, deixaram naquele país. Porque enquanto a patologia dos chefes de estados querem promover a guerra, existe romance entre as pessoas, né? Romance entre soldados americanos e mulheres vietnamitas, e que geraram filhos, não é? Que são testemunhos do amor, não é? E é isso, existe uma força poderosa que está acima de todas essas guerras, que é o amor entre os seres humanos. Deve estar acontecendo agora entre russos e ucranianos, entre russas e ucranianos e ucranianas, não é? Deve estar acontecendo, indiferente aos que os chefes de Estado, os ditames dos chefes de Estados determinam de maneira atroz, não é? E de uma maneira cruel. Então o amor prevalece, o amor é que segura a onda. Essa é a grande força, esse é o grande fogo ardente que, apesar de todas as guerras, nos mantém vivos como espécie. É isso.